Glória a Deus. O texto se encontra em Atos, no capítulo 2. É um pouquinho extenso, nós vamos ler até o versículo 41, mas acompanhe comigo essa leitura. A minha Bíblia tem um título assim: A Vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então, surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados com cada um deles, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados exclamavam: Como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene. Visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com muita atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo: estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute: Deus provou publicamente Jesus o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: Vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que a minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que o seu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem o seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus e, conforme havia prometido,
o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, saibam, com certeza, todos em Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: Salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Irmãos, depois de lermos este capítulo, né, até o verso 41, eu quero me deter aqui, especialmente no verso 39, que diz: essa promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, isto é, para todos que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. Então, naquele momento ali, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, veio sobre aquelas pessoas que estavam ali reunidos e encheu aquele lugar, encheu aquela casa, a vida daquelas pessoas, e eles foram tomados de uma maneira maravilhosa e falavam em línguas estranhas, em línguas diferentes. As pessoas que estavam ali, de outras nações, de outros lugares, ouviam aqueles discípulos, aqueles irmãos ali, falarem em sua própria língua materna as coisas maravilhosas que Deus havia feito. Mas, irmãos, a promessa não foi apenas para aqueles que se encontravam ali. E aqui entramos nós, né? Que maravilha, que essa promessa também é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Para os que estão longe, para todos que forem chamados pelo Senhor. Somos aqueles que estávamos longe. Nós somos aqueles que também fomos chamados pelo Senhor nosso Deus. E como é maravilhoso saber que o Senhor ele nos alcançou com essa promessa, com a promessa do Espírito Santo para as nossas vidas, para todo aquele que crê, para todo aquele que confia no Senhor, para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que ele é o nosso Salvador e que vive e reina. E é muito maravilhoso porque nós já ouvimos muitas pessoas e muitos pregadores falarem que Atos ele realmente não acabou, né? Atos continua. E nós somos esses discípulos que continuamos, né? Fomos alcançados pelo Senhor, pela sua graça, pelo seu amor. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade a esse chamado de Deus, a essa ordem do Senhor, de ouvir a sua voz e de obedecer ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós. E algumas coisas importantes que nós podemos tirar a respeito desse acontecimento, desse texto, é quando nós olhamos aqui um pouquinho mais no início, né, em Atos, no capítulo 1, Atos no capítulo 1, verso 4, que diz assim: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhe disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, uma das observações importantes que nós devemos fazer
é que nós precisamos obedecer ao Senhor, obedecer à voz do Senhor. O que é que o Senhor ele tem nos falado, ele tem nos ordenado. Se aqueles irmãos ali, se os apóstolos, os discípulos, eles não tivessem ouvido, atendido, tivessem se dispersado, né, fugido, com medo, enfim, tivesse sido tomado por qualquer outro tipo de sentimento e não tivessem obedecido, atentado para a palavra do Senhor, para a ordem dele de ficar, de permanecer em Jerusalém até que eles fossem batizados com o Espírito Santo, eles teriam perdido, acho que o que foi de mais importante após a sua caminhada com Cristo, né, que foi este momento em que eles puderam receber ali o Espírito Santo e serem batizados através dessa palavra do Senhor. Então, algo que eu trago para as nossas vidas nessa noite é que nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Não importa qual seja a circunstância que nós estejamos passando, que nós estejamos vivendo, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, atentar onde é que o Senhor está mandando que nós venhamos ficar, permanecer. Nós precisamos atender a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor e sermos obedientes. Nós estamos passando por dias que não têm sido fáceis para nós como igreja do Senhor, né? Temos visto muitas injustiças acontecendo, muitas situações que deixam os nossos corações aflitos, que deixam os nossos corações angustiados muitas vezes, amargurados, que nos trazem ansiedade, né, que nos trazem preocupação. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que nós precisamos confiar, pois o nosso Deus, ele não perdeu o controle das nossas vidas. E lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, que já é um texto bem conhecido de todos, mas é um texto que eu gosto muito, o Senhor, ele nos diz busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós não devemos andar preocupados, ansiosos demasiadamente, preocupados demasiadamente com as coisas dessa vida, né? A palavra do Senhor, ela diz que como soldados não devemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui, nós não somos nessa terra. Embora nós estejamos passando por momentos difíceis, momentos de luta, onde nós vemos muitas adversidades, muitas injustiças acontecerem, nós precisamos confiar no Senhor e saber que a nossa confiança vem dele, deve estar nele. Assim como foi nos dias ali em que Jesus ele veio, os judeus, eles esperavam que o Messias ele viesse, né, com uma força, ali, um exército para derrubar o poder de Roma, né, para que o reino de Deus fosse estabelecido de uma forma terrena, mas não foi isso que Jesus veio fazer, né? O reino do Senhor, ele é eterno e ele não é dessa terra, ele não é aqui nessa terra. Então, hoje, muitas vezes, as pessoas, né, até mesmo muitos cristãos, estão esperando que a sua esperança esteja aqui nessa terra em homens, em pessoas que são falhas, como nós somos. Mas nós sabemos que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. E como já foi falado aqui essa noite, tudo está se cumprindo. A palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel. E tudo que está escrito na palavra está se cumprindo e irá se cumprir. Então, o que nós precisamos, como crentes, como servos do Senhor, é permanecer firmes na ordem, em obediência ao Senhor, ao propósito para o qual Ele tem nos chamado, de permanecer firmes, de pregar a sua palavra, de obedecer a sua voz, de pregar o evangelho a toda criatura. Foi o que Ele ordenou. E nós, como igreja do Senhor, não podemos ficar calados, porque o Senhor, como o irmão Damião já falou aqui
já mencionou em oração, o Senhor está às portas, o Senhor Jesus está às portas. Quando eu citei esse texto de Mateus 6:3, é porque eu vejo que muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas aqui dessa terra, preocupados com coisas materiais, preocupados em ajuntar tesouros aqui, como a própria palavra diz, que a traça corrói, que o ladrão vem e rouba. E muitas vezes nós não estamos atentando que nós precisamos juntar tesouros no céu. Nós precisamos estar atentos para as coisas que são do céu, que são do alto. Não ficar com o nosso foco, a nossa mente voltada para as coisas dessa terra. Pelo contrário, nós devemos cumprir o chamado para o qual o Senhor ele nos levantou, ele nos chamou. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O Senhor, ele não nos deu um espírito de covardia nem de temor, mas de poder, amor e autocontrole. E nós, como os servos do Senhor, nós não devemos temer de nos posicionar em favor da verdade, em favor do que é certo. Eu vi esses dias, nós oramos aqui pelas crianças, eu vi esses dias na internet um documento da ONU e acho que da ONU, eu não lembro agora qual é a outra instituição, o outro órgão, mas eles falando sobre a sexualização das crianças, que crianças de 4 a 6 anos já devem ser instruídas com isso e com aquilo outro, e dizendo cada idade, o que cada uma delas já deve ser ensinada a respeito de sexo, de masturbação, de coisas que são do inferno para a vida das nossas crianças. E nós, como crentes, como cristãos, como servos judeus, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós precisamos realmente nos posicionar como um exército do Deus vivo, que nós somos aqui nessa terra. E fazer a nossa parte, orando, pregando a palavra, combatendo esse tipo de prática, né, de coisas que querem acabar com as nossas crianças. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos estar atentos e não ter medo, não nos acovardarmos, né? Nós não podemos ter medo, porque nós temos o Senhor ao nosso lado. E ele disse, sim, nós devemos estar preparados, porque se os seus discípulos, os seus apóstolos lá, eles sofreram perseguição, né? Muitos foram levados aos tribunais e foram mortos, porque nós somos melhores do que eles, né? Nós não somos melhores do que eles. Então, nós devemos também estar preparados para as coisas que vêm, que têm acontecido aí. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos temer quando nos levarem a tribunais por amor do seu nome, que ele colocará as palavras certas nas nossas bocas. O que nós não podemos é nos acovardar, nós não podemos ser temerosos, não, porque o Senhor ele está conosco. O Senhor é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da nossa tribulação. Nós não devemos ter medo. Nós passamos lutas, dificuldades, enfrentamos provas, provações, enfermidades, lutas das mais diversas, mas nós nunca podemos esquecer que o Senhor está conosco. Paulo e Silas ali, enquanto estavam na prisão, foram açoitados, chicoteados, mas eles louvavam ao Senhor. Eles estavam ali louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Então, independente da luta, da prova, da dificuldade que nós passamos, nós precisamos continuar obedecendo ao chamado do Senhor. Eu ainda quero ler aqui em Romanos, no capítulo 12, do verso 6 em diante, diz assim: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar,
faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então, queridos, todos nós temos um dom, temos um chamado, temos um talento para usar em prol do reino do Senhor, em prol do reino de Deus, enquanto nós estamos aqui. A nossa vida aqui ela é apenas uma passagem. Como eu já mencionei, nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui dessa terra. Enquanto nós estamos aqui, que o Senhor ele nos use em nossa capacidade total, com toda a força que nós temos, com todo o nosso fôlego de vida. Que o Senhor ele use cada dia, cada minuto, cada segundo da nossa vida para a honra e glória do Senhor. Para que nós possamos servir, profetizar, ensinar, encorajar, liderar com o amor, com a perseverança do Senhor, com a fé, com a ousadia, com a capacitação do Senhor, porque Ele nos chama e é Ele quem nos capacita. É Ele que nos coloca no lugar onde Ele quer nos levar, onde Ele quer nos colocar, onde Ele tem planos e propósitos para as nossas vidas. Nós somos completamente dependentes do Senhor, basta apenas que nós viemos ouvir a sua voz para dizer assim como o profeta Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Que eu não passe os meus dias simplesmente por passar aqui nessa terra, mas que eu possa cumprir fielmente o propósito para o qual o Senhor me chamou, para o qual eu nasci, porque nós sabemos que nós estamos aqui por acaso, nós não nascemos por acaso. Mas o Senhor já havia sonhado com cada um de nós, o Senhor já havia nos planejado, mesmo antes de estarmos no ventre das nossas mães, o Senhor já havia nos planejado e nos preparado para estar aqui, para viver esse momento, para este tempo o Senhor nos levantou, para fazermos a diferença, aonde Ele nos plantar, aonde Ele nos colocar. Ele não falou que seria fácil, Ele não disse que seria fácil, mas Ele nos disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então, que nós possamos ser fortes e corajosos. E como foi falado aqui no início, né, antes mesmo da gente iniciar, nós falávamos a respeito do jejum, o irmão Glauber compartilhou um pouco, né? E Mateus capítulo 9, verso 14, diz assim: os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. E o jejum, queridos, é uma disciplina espiritual que eu percebo que está muito em falta nos nossos dias, no meio dos cristãos, no meio dos crentes, no meio do povo de Deus. E nós precisamos voltar à prática do jejum nas nossas vidas. A prática do jejum, a prática da oração. Nós precisamos, este é o tempo em que nós precisamos nos revestir, nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso eu, do nosso ego, do nosso egoísmo. E cada vez que nós jejuamos, nós conseguimos enxergar os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros com mais facilidade. Porque é um momento em que nós estamos mortificando a nossa carne. É um momento em que as coisas da nossa, os desejos da nossa carne, eles tendem a, vamos dizer que, desaparecer, para que nós tenhamos a sensibilidade de enxergar as nossas falhas e os nossos erros. E podermos, assim, então, nos arrepender e buscar o Senhor mais fervorosamente,
com o coração quebrantado ali, contrito. Este é o momento, queridos, para isso. Este é o momento que o Senhor ele nos convida a voltar à prática do jejum, a fazer com que o jejum ele volte a ser uma prática diária na vida dos cristãos. Nós precisamos, nós temos necessidade, nós vemos que grandes homens de Deus, que realizaram grandes obras aqui nessa terra, eles estavam ali, na cultura do jejum, né? Sempre buscando estar ali, buscando ao Senhor através do jejum e da oração, para que fossem esvaziados do seu próprio eu. Assim como João Batista ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua, e que assim nós possamos buscar ao Senhor para que ele cresça, para que ele apareça, para que os nossos desejos e as nossas vontades egoístas não se sobressaiam sobre a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas. Para que nós não estejamos preocupados demasiadamente com as coisas dessa terra. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor voltará, mas ele nos disse, estejam atentos, vigiem e orem, para que este dia não pegue vocês de surpresa. E nós precisamos, como servos, eu digo, a começar de mim, irmãos. Porque, como eu mostrei aqui no início, eu comprei, né, o livro do pastor Luciano Subirá, porque eu disse, Senhor, nesse tempo todo de crente, de cristã, de serva do Senhor, talvez eu não tenha feito isso muito bem durante toda a minha vida. Não tenha verdadeiramente jejuado da maneira correta, da maneira bíblica, como o Senhor realmente nos orienta e nos ensina. Então, eu comprei porque eu senti, queridos, a necessidade, sabe, de buscar ao Senhor com muito mais firmeza, através da prática do jejum e da oração. E que o Senhor, ele desperte o seu povo, ele desperte a sua igreja, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor há de voltar, que o Senhor há de voltar para buscar a sua igreja, mas nós também não sabemos o dia e nem a hora em que, porventura, ele poderá me chamar. E nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar no nosso posto de soldados de Cristo, né, aptos para toda boa obra que ele nos confiar, que ele confiar em nossas mãos. E ele nos diz para sermos fortes e corajosos, não desanimar, não temer, não termos medo, confiar nele de todo o nosso coração. Então, era essa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Que nós possamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder. Que nós possamos nos posicionar, né, no lugar onde o Senhor ele quer nos colocar, aonde ele quer nos levar, obedecer às suas ordens, obedecer à sua voz. Que nós possamos, que não venhamos a deixar que a nossa carne se sobreponha à vontade do Senhor em nossas vidas. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, nosso Jesus, ele diz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E muitas vezes nós não temos negado a nós mesmos, nós não temos negado os nossos prazeres, as nossas vontades. Nós não temos e que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender que nada aqui é mais valioso, nada aqui é mais valioso, é mais precioso do que ouvir e obedecer à voz do Senhor, ouvir e obedecer o seu chamado. E eu também gostaria de compartilhar, ainda lembrando o texto que nós lemos lá de Atos, no capítulo 2, né, o verso 39, e de que eu sigo um perfil no Instagram, né, de uma missão chamada One Passion, que é uma missão de missionários, onde eles atuam em países, nos países mais difíceis de pregar o evangelho, né?
nos países mais perseguidos da janela 1040. E eles lançaram uma campanha há algum tempo, né, pedindo ajuda e doação para que eles comprassem Bíblias na tradução da língua do Nepal, para levar às montanhas mais distantes, assim, mais remotas, sabe, da Terra. E cada Bíblia era apenas R$ 30, sabe, para levar essas Bíblias na tradução, na língua deles. E eu fiquei pensando, hoje, quando a gente sai para comer qualquer coisa, qualquer besteira, qualquer lanche mais barato que seja, na esquina de casa, naquelas barraquinhas de hambúrguer, você não gasta menos do que R$ 30. A gente sempre gasta muito mais. E saber que com apenas R$ 30 a gente pode ajudar para que aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir e, e conhecer o amor de Cristo agora tem essa oportunidade. Isso alegra demais, sabe? Assim, o meu coração, irmãos, porque nós não podemos muitas vezes estar lá fisicamente, mas nós podemos e nós devemos contribuir com essa obra. Assim como temos as obras missionárias, né, do irmão Aparício, que leva a mensagem, a palavra de Deus, Bíblias ali para o sertão, aqui para o sertão nordestino, em lugares distantes, difíceis. Nós devemos apoiar, porque tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. E eu agradeci a Deus naquele momento, porque hoje eu recebi um vídeo, né? Vi aquele desafio e contribuí ali, né? Ajudei com a compra daquelas Bíblias também. E hoje eles enviaram um vídeo daqueles irmãos, os nossos irmãos lá, tão distantes, né? Mas que receberam aquelas Bíblias, crianças, jovens, mulheres, e lendo a palavra de Deus, sabe? Com um aspecto assim no rosto, que você sabe que ali é a alegria do Senhor na vida deles. É a presença do Senhor ali na vida deles. Então não há preço, sabe? Não há dinheiro que pague você ver isso, saber que você pode contribuir com essa obra e que nós podemos agradecer a Deus pelos recursos que nós temos. E porque nós temos para ajudar, para contribuir para a obra missionária e sermos parte da continuação de Atos dos Apóstolos aqui, nesses últimos tempos, no qual o Senhor ele tem nos levantado. Ele tem nos levantado como guerreiros, né? Como guerreiros desse tempo, desses últimos tempos. E é isso que eu creio, queridos. Que o Senhor em Cristo ele nos ajude, ele nos fortaleça, ele nos dê força, ânimo, coragem e fé para que nós não venhamos desfalecer, mas para que nós possamos continuar firmes e fortes, obedientes à voz e ao chamado do Senhor, para dizer, Senhor, eis-nos aqui, envia-me a mim, envia-nos, usa a minha vida, usa as minhas mãos, usa os meus pés, os recursos que eu tenho, porque não são meus, Senhor, são teus. Eu sou apenas um mordomo, um administrador daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então, usa a minha vida, Senhor, usa tudo que eu tenho, todo o fôlego de vida que eu tenho, Senhor, é teu. É para ti, Senhor, todos os dias da minha vida. Independente das limitações que eu tenho, e apesar das limitações que eu tenho, que nós temos, o Senhor, ele nos usa quando nós dispomos a nossa vida, o nosso coração e tudo aquilo que temos e somos, para a sua honra e para a sua glória. Amém, queridos. Deus nos abençoe. Essa palavra, ela fique guardada em nossos corações e em nossas mentes. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.